Numa palestra proferida pelo velho, como era carinhosamente chamado o monge mais antigo do mosteiro, para os demais membros da ordem, tinha abordado sobre a indispensabilidade do amor como elemento essencial às demais virtudes, além da sua enorme força de transformação. Como era costume, ao final, iniciamos os debates. Frank pediu a palavra. Ele era um jovem membro da Ordem Esotérica dos Monges da Montanha. Era filho de um dos fundadores, já falecido. Apesar da pouca idade, ele mal completara 30 anos, ele já tinha graduação em jornalismo, completara mestrado e doutorado em sua área de atuação profissional e possuía um discurso articulado e culto. Recentemente, em razão da crise econômica enfrentada pelo país em que morava, fora demitido de um grande jornal impresso, no qual respondia pelo caderno cultural. Frank argumentou ser prejudicial para uma pessoa o excesso de virtudes. Explicou que vivíamos em um mundo injusto, habitados por pessoas imperfeitas, gerando relações humanas complicadas e conflitantes. Acrescentou que para sobreviver na selva, como denominou a civilização contemporânea, era imprescindível uma boa dose de maldade. Houve um grande espanto, seguido de um enorme burburinho. Todos pareciam querer falar ao mesmo tempo. O velho pediu silêncio para ordenar as manifestações. Garantiu que daria voz a todos, desde que fosse um de cada vez. O primeiro monge a falar lembrou que as virtudes, tais como a compaixão, a misericórdia, a delicadeza, a humildade, a mansidão, a generosidade, além, claro, do amor, quando inseridas no meio social, tornavam aquele grupo mais harmonioso, pacífico e feliz. Frank rebateu com o argumento de que as sociedades, em geral, são dirigidas por pessoas insensíveis e que se aproveitam da generosidade e da boa-fé alheias. Outro monge sustentou que a justiça é uma virtude a equilibrar a bondade, uma ferramenta adequada a estancar o mal sem precisar abdicar da sua melhor face. Lembrou que, mais do que punir, a verdadeira justiça tem uma função pedagógica. Acrescentou que quando combatemos as sombras com as sombras, a escuridão se agiganta. É necessário amor para que haja luz. O velho deu um sorriso quase imperceptível. Frank falou que o colega tinha uma postura ingênua, pois sugeria oferecer flores para as feras, uma atitude inútil. A resposta precisava ter uma linguagem eficiente para que o interlocutor fosse capaz de compreender. Um dos monges rebateu dizendo que uma resposta eficiente não vem necessariamente com os mesmos métodos aplicados por aquele que prejudica o bom convívio. Ter atitudes firmes para cessar a injustiça não pode representar uma espiral descendente de sofrimento e desânimo. Tem que ser eficiente, no sentido de interromper o processo danoso, no entanto, ser também eficaz a oferecer uma possibilidade educativa de mudança para um relacionamento saudável e capaz de alavancar a evolução, seja individual ou seja coletiva. Disse ainda que é imprescindível oferecer a outra face. A face de luz, a face do amor, que precisa florescer para a vida. Esta era a diferença angular nos relacionamentos,
a fronteira entre a agonia e a alegria. O jovem membro confessou que dedicara toda a sua vida em prol do seu aperfeiçoamento pessoal, conforme a educação aplicada pelo seu saudoso pai. Estudara nas melhores universidades, aprendera vários idiomas, estagiara em grandes redações e, com a chegada de uma crise econômica, consequência de uma política monetária desastrosa aplicada por políticos incompetentes, ele encabeçou uma extensa lista de demissões pelo simples fato de ter um alto salário, fruto da sua qualificação esmerada. Considerou que outros profissionais, bem menos capazes do que ele, continuavam empregados justo por terem uma menor remuneração em função da falta de preparo acadêmico. Um outro monge pediu a palavra para lembrar ao Frank da existência das várias inteligências que possuímos. A inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Falou para termos atenção ao desenvolvimento de todas. Disse que a primeira, a cognitiva, permitia absorver novos conhecimentos. A inteligência emocional nos permitia lidar de maneira sábia e amorosa com as frustrações. E a inteligência espiritual nos dá importantes alavancas evolutivas. Ela ensinava sobre o poder das escolhas como ferramentas de transformação. Opinou que as três inteligências eram valiosas e necessárias, mas achava a cognitiva a que menos influenciava a felicidade pessoal, justo por ser a mais pobre em virtudes. Em seguida, sugeriu ao jovem que estudasse mais o esoterismo como instrumento para melhor enfrentar as dificuldades inerentes à vida. Frank rebateu sob a alegação que já lera todos os livros sobre o assunto. Lembrou a todos quem era o seu pai, que fora educado naqueles trilhos e que nada mais tinha a aprender a respeito. Então, eu levantei a mão. Quando o velho me concedeu a palavra, perguntei ao Frank qual o pior defeito ou a maior dificuldade pessoal que ele acreditava possuir. Ele, de pronto, respondeu que o seu maior problema era o fato de ser uma pessoa boa demais. Isto o tornava inapto ao mundo. Argumentei que quem imagina que o seu maior defeito se trata de uma qualidade, sem dúvida, precisa se conhecer melhor. Enquanto ele não soubesse quem era de verdade, ficaria desconfortável perante a vida. Acrescentei que a infelicidade dele não era fruto das virtudes, porém das sombras pessoais que o enganavam sobre predicados que não possuía. Questionei se ele percebia o quanto era vaidoso e arrogante, se entendia o mecanismo pelo qual transferia para o mundo a responsabilidade pela própria felicidade, o quanto na realidade ainda era pobre em virtudes, as quais ele acreditava possuir em excesso. Disse que ele somente sairia daquele estágio quando fosse capaz de estar frente a frente a um espelho, sem encontrar do outro lado o personagem que criou para si, mas diante dele mesmo, com todas as feridas e verdades que precisava enfrentar, ou não haveria cura. Sim, eu estava profundamente irritado com toda aquela soberba, o que fez com que o meu tom de voz fosse bastante agressivo. Ofendido, Frank devolveu no mesmo diapasão e logo se instalou uma enorme confusão.
O debate foi imediatamente encerrado para que os ânimos serenassem. Sozinho, fui para a varanda do mosteiro e sentei em uma das poltronas. O sol desaparecia por trás das montanhas e eu precisava me acalmar e encaixar em mim todos os acontecimentos daquela tarde. Peguei um caderno e um lápis para fazer algumas anotações. Escrever me ajuda a entender a vida e a descobrir quem ainda não sou. Passados longos minutos, o velho se aproximou com 2 xícaras de café. Entregou-me uma e se acomodou ao meu lado. Na necessidade de ter o ego acariciado, puxei assunto sobre o ocorrido. Comentei de como Frank teve uma postura soberba e, para sublinhar meus argumentos, repeti algumas das suas frases mais arrogantes. Acrescentei que lhe faltou a humildade, virtude essencial ao primeiro portal do caminho. O monge, o velho, ficou alguns segundos em silêncio, como quem escolhe as melhores palavras. Bebeu um gole de café e disse: tudo que você falou está corretíssimo, repleto de verdades. Nessa hora, esbocei um leve sorriso de satisfação. Em seguida, o velho prosseguiu em seu raciocínio. No entanto, a verdade são como as mãos. A mão que socorre também pode esbofetear. Pausou por instantes, enquanto a minha ilusão de vitória se desmanchava no ar, e continuou: a questão é saber qual o sentimento que lhe move. Isto define se você pretende usar a verdade para educar ou para ferir. Argumentei que a sinceridade é uma virtude valiosa, da qual não podemos abdicar. Acrescentei que a verdade tem o poder de curar. O velho balançou a cabeça e falou: sim, é verdade. Desde que acompanhada de amor, a virtude que deve estar contida em todas as demais virtudes. Aliás, o tema da palestra de hoje. A sinceridade é uma virtude importantíssima. É o vagão no qual viaja a verdade, que apenas completa a jornada virtuosa quando usada para a cura. Qualquer outra intenção vazia de amor é como locomotiva sem maquinista. Tira dos trilhos o trem da verdade com destino à luz. Rebati, dizendo que as minhas intenções foram as melhores. O velho me olhou com doçura e disse: a postura do Frank o irritou. Sem invalidar a perfeita análise que você fez das sombras que iludem o nosso irmão Frank, quando você se permitiu a raiva, desperdiçou a oportunidade do florescimento da compaixão e da misericórdia, virtudes primordiais daqueles que entendem o sofrimento alheio e usam o próprio coração como antídoto à arrogância. É o portal da paciência e do respeito para consigo, com a vida e com o mundo. A humildade e a simplicidade são os remédios para cauterizar a vaidade e o orgulho em si próprio. A compaixão e a misericórdia cumprem o mesmo papel em nosso coração para com as sombras alheias. Sim, em todas as situações há que se ter sinceridade e honestidade, desde que transbordantes em amor.
Mirou-me então nos olhos e concluiu: essas são as sutilezas da verdade. Ao ser tomado pela irritação, você não mais quis ajudá-lo a construir novas ideias, mas sim derrotar os argumentos sustentados por ele. Entenda que o orgulho e a vaidade que o incomodavam no Frank acabaram se fazendo presentes em você, face à maneira rude como quis impor a ele a sua verdade. Ficamos então um tempo que não sei precisar, sem dizer palavra alguma. Rompi o silêncio para dizer que lamentava a oportunidade desperdiçada. O velho me olhou com doçura e disse: não se culpe pelo ocorrido. Faz parte do aprendizado de todos os envolvidos, cada qual ao seu jeito. Apenas assuma a responsabilidade de fazer diferente e melhor daqui por diante. Pois a vida é incansável nas ofertas, quando estamos dispostos ao aperfeiçoamento. Tampouco deixe que os fatos desta tarde afetem a amizade e o bom convívio com o Frank. Ao contrário, esse laço deve restar ainda mais forte, pois tiveram a honra de dividir a mesma lição. O velho apontou com o queixo para o caderno sobre a pequena mesa e quis saber se eu gostaria de anotar o trecho de uma carta que muito ensina sobre sabedoria e amor. Respondi que sim, e o velho então fechou os olhos e a recitou de cor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, as palavras seriam apenas como o som de metal de um sino que vibra. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que movesse as montanhas, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor não é invejoso, não é ciumento. O amor não é liviano, não é soberbo. Não tem interesses escusos, não se irrita, não suspeita mal. Não faz acordo com a injustiça, mas faz contrato com a verdade. O amor nunca falha, é a centelha da transformação, capaz de tornar perfeito tudo aquilo que porventura ainda restar imperfeito. Com os olhos marejados, me confessei emocionado com aquele poema. Perguntei quem era o artista, pois eu gostaria de conhecer mais sobre a sua obra. O velho arqueou os lábios em leve sorriso e finalizou: são as cartas de Paulo, o apóstolo dos gentios. Essa ele escreveu aos Coríntios. Desde tempos imemoriais, a sabedoria ensina que o amor forma os pilares da verdade e conduz ao ápice da luz. É lindo, né? É lindo. Então, quão fácil é quando a gente está certo de alguma coisa e a outra pessoa não vê como a gente vê, a gente vai lá e impõe, né? A gente está falando uma verdade, mas sem a menor dose de amor, aquilo se perde, se perde. Só o amor transforma. Violência gera violência, que gera violência, que gera violência, e não tem fim. Só o amor quebra o ciclo e transforma. Então, achei lindo. Eu já me peguei falando verdade de uma maneira cruel para pessoas. Então, essa mensagem calou fundo em meu coração como algo que eu preciso melhorar em mim, né? Sem cristalizar na culpa de ter agido errado, mas
aprendendo com isso. E também já tive a oportunidade de ter conversas muito edificantes com pessoas que me corrigiram, me educaram com muito amor. E eu senti o efeito. Então, aqui está a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!